E aí, pessoal, Timeline Tricolor desta terça-feira vai trazer as últimas informações sobre o volante Arthur. Em que pé está a sua negociação com a Juventus para a liberação para jogar no Tricolor? Vamos falar também dos meias que não param de surgir, nome atrás de nome. Existe verdade nesses nomes que estão sendo citados pela imprensa? Vamos falar nisso, vamos falar dos estrangeiros do Grêmio. O Grêmio precisa se desfazer de 2 ou 3 ainda. E vamos falar de Denis Abraão, que parece estar desistindo da candidatura. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da Tramontana Consórcios. Você precisa conhecer essa forma de investimento. Porque aqui você pode comprar um carro, comprar uma casa sem aquele juro absurdo que o banco te proporciona. Você tem que conhecer todos os modelos. Porque quando você tem uma empresa como a Tramontana Consórcios, que vai lhe dar, além de credibilidade, uma das maiores corretoras do Rio Grande do Sul nesse segmento, você vai ter também as melhores opções de investimento. Tramontana Consórcios, aqui na descrição você tem o link, fala com eles, diga que tu veio aqui do canal do CCD. Gente, vamos tratar, e obviamente que vai ser assunto aqui, o Arthur, e o principal assunto que o torcedor quer, e também quer ouvir muito sobre as questões relacionadas aos meias, mas outras notícias também acabaram acontecendo hoje. A gente começa com o novo reforço, o Eric Noriega, que chegou ao Brasil e tem grande chance de estrear no final de semana contra o Ceará. O Noriega disse que quer chegar, quer demonstrar talento, citou lá todos os clubes que jogou, e ele não vem aqui, segundo ele, para ser mais um. Ele quer ser titular, quer ter opção, quer ter oportunidade e está muito feliz por atuar num grande clube. Gostei da postura dele. Não é dos jogadores mais fortes citados pelo Grêmio aí de contratações, mas ele chega com essa ideia, né? O Grêmio que acabou trocando o coordenador da análise de mercado, o Lucas Saquet, ele foi para o mundo árabe já faz alguns dias, e o Grêmio então vai procurar outro. Ele atuava junto ao CDD e agora vai colocar o Lucas, muito talentoso, profissional, mas um profissional que estava sendo muito questionado exatamente por esses episódios, né, por essas questões que envolviam erros importantes de contratação. Tem muita gente que defende que isso não passou pelo CDD, tá? Que é ou indicação de treinador, ou indicação de dirigente e tal, mas a crítica, ela pegou pesado. Denis Abraão, a Rádio Mortal falou que o Denis Abraão começou a cogitar a ideia de não concorrer à presidência do Grêmio, né? Eu não falei com o Denis sobre isso ainda, mas isso indicaria um caminho aberto para a aclamação do Marcelo Marques. Acho que existe sim uma ideia de construção de unidade neste momento, para que as chapas do conselho se unam, para que o Grêmio não precise passar por uma eleição, que se tenha uma chapa apenas, ou praticamente isso, para o Conselho Deliberativo, e a partir daí uma aclamação a Marcelo Marques. Essa informação do Denis deve ser uma construção dessa unidade política. A gente vai acompanhar e vai tentar entender o que pode acontecer. Vamos para o Arthur? Não, vamos ainda para os estrangeiros. O Grêmio tem 12 estrangeiros hoje. 12 estrangeiros. Pode jogar 9. O Arezzo e o Carvalho saíram, mas mais 3 precisam sair. Kahneman, Balbuena, Vijaçante, agora o Vijaçante fora, então ele não conta. Cuejar, Cristaldo, Monsalve, Aravena, Muso, Kike Oliveira, Pavon, Brathwaite e Eric Noriega. Vamos dizer assim, os que não estão tão bem aqui. Cristaldo perdeu prestígio, o Monsalve está voltando de lesão e o Amuso. Os outros, de alguma forma, aí, o Cuejar ganhou corpo, o Kahneman e o Balbuena indiscutíveis, o Aravena entrou e marcou gol, mas também não está fazendo um grande trabalho. Então, basicamente, eu acredito que seja uma linha de Cristaldo, o Amuso com certeza, Pavon,
o Grêmio vai ter que liberar 3 deles ou 2 deles com certeza absoluta. Vamos aos meias que surgiram. Christian Eriksen seria um dos nomes, a Rádio Pachola colocou. A Rádio Imortal colocou Bruneta, Juan Bruneta, do Tigres. E a imprensa lá da Turquia coloca um movimento do Grêmio para contratar o Anderson Talisca. Jogadores completamente diferentes. Mas vamos seguir por aqui, tá? O que a gente tem dessas informações? O Bruneta, a informação que eu tenho é que não tem nenhum negócio do Grêmio com ele. Nenhum negócio do Grêmio com ele. Assim como não tem também com outro jogador que foi citado, que foi o Martin Orreda, do Orlando Magic. Não é Orlando Magic, Orlando Magic é do basquete, é do Orlando. Deve ser Orlando City. Não tenho nada nesse sentido. A notícia, por exemplo, da Rádio Mortal fala em 8 milhões de dólares mais 2 milhões de bônus, ou seja, 10 milhões de dólares. E não seria dinheiro do Marcelo Marques pelo Bruneta. Não acredito nisso, não. Ele não tem esse dinheiro internamente. Então, não tenho isso. Já o Talisca, ele foi oferecido há um tempo atrás. E eu não descarto não a ideia de que o Grêmio de alguma maneira olhou. Ele está voltando de lesão, ou sofreu uma lesão. Mas vamos ficar de olho. Os nomes que eu vi, de um modo geral, não confirmam. Eu não vi ainda nenhum nome que surgiu aí no noticiário me passou a ideia de que seja o foco total do Grêmio nesse momento. Nenhum nome. O nome e a notícia ainda, que pode ser visto como meia, é o nome do Roger Guedes. Né? Tem gente que sustenta que ele joga por dentro. O staff do jogador segue insistindo para a liberação dele lá junto ao Al Rayyan. Vamos ficar de olho. Segue insistindo, tá? Segue buscando a liberação do jogador mediante o pagamento daqueles 10 milhões de euros para que o Grêmio, então, possa contar com esse jogador. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas ele segue colocando isso. E aí a gente chega no Arthur. O Arthur, gente, ele mesmo tem dito que está fechado com o Grêmio, que vai voltar, disse para amigos, disse para o staff dele, para pessoas que trabalham com ele, que ele está acertado e que ele vai voltar. A gente já disse há um tempo atrás, por exemplo, o Diogo Rossi chegou a falar que a provável reestreia do Arthur é contra o Mirassol, ou seja, é indiscutível que ele está contando isso para os jornalistas. Porque eu vi, por exemplo, em GZH, o Marcos Souza, a mesma coisa. Tá certo, não tem discussão, fulano de tal. Só que desde lá de início tem uma ideia que, cara, é 70 milhões. Para ele rescindir hoje, ele abriria a mão de 70 milhões. Lembra quando eu falei sobre isso? Vai abrir mão de 70, ganhou 500. Cara, 70 milhões é uma mega cena gigante. Assim, acumulada várias vezes. Será que o jogador abriria a mão disso? Então, desde o início eu fiquei com uma pulga assim. Aí era para ser ontem. Aí, agora é amanhã a liberação. Então, eu acho assim, o negócio está acertado, entre aspas. Está acertado. O jogador quer vir, o negócio está montado e tal. Mas esse trâmite com a Juventus não é uma coisa da noite para o dia, assim, vai ali e fecha. Me dá aqui que eu vou assinar que eu não quero 70 milhões. Eu acho que isso é uma negociação que não é tão simples de resolver. Então, eu acredito no negócio, eu acho que o negócio vai funcionar, mas acho que existe sim uma dúvida, assim, alguma coisa que obrigue o Arthur a ter um pouco mais de cuidado, que a Juventus está incomodando um pouco e que o Grêmio não tem o que fazer, o Grêmio só está esperando. Porque o negócio com o Grêmio é liberação sem custo e o Grêmio, então,
faz o contrato aquele de marketing, um salário alto, para que o Arthur venha jogar aqui, o que seria muito bom. Imagina só, por exemplo, a gente ter a estreia dele no dia 14 ou 15 de setembro contra o Mirassol. A arena do Grêmio, né? A arena que deve ter um grande público de novo no jogo contra o Ceará. Seria legal, né? Hoje o Grêmio voltou a trabalhar, por exemplo, o Bright White está confirmado, voltou a trabalhar normalmente e está confirmado para o jogo de sábado. Então, pô, é legal, né? Tem um monte de coisa legal. E a gente vai, em cima disso, tá conversando e vai estar entendendo. Eu acho que esse que é o ponto principal da nossa conversa. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.